A Juiz esclarece. Vamos abordar nesta sessão a questão relacionada com os deveres conjugais, uma vez que, como já vimos na anterior sessão, pode ser fundamento do divórcio, portanto, qualquer facto que demonstre que, em definitiva, está comprometida a vida do casal. E tais factos podem reconduzir-se à violação de deveres conjugais. Importa, por isso, saber que deveres conjugais são esses a que os nubentes se vinculam ao contrair casamento. Temos desde logo o dever de respeito, portanto, ambos os cônjuges devem respeito ao bom nome e à boa reputação do outro, ao bom nome da unidade familiar que criaram e abster-se em consequência de comportamentos que possam ser considerados ofensivos dessa família criada, do bom nome da família, do bom nome do outro cônjuge. Poderão ser comportamentos que individualmente ponham em causa esse dever de respeito, por exemplo, um cônjuge que ande na via pública constantemente embriagado ou que se drogue em público e que ponha com isso em causa o bom nome e o respeito merecido pela família. Poderá ser o caso de não tratar com o devido respeito o cônjuge que está ao lado e esse desrespeito pode manifestar-se de diversas formas. Poderá consistir numa total indiferença pela pessoa do outro, poderá consistir em atos que até podem ser enquadrados no âmbito do ilícito criminal, ofensas à honra, insultos, injúrias, difamações, enfim, há um rol de comportamentos que podem ser aqui enquadrados como violadores do dever de respeito. Temos também, no âmbito dos deveres conjugais, o dever de cooperação, colaboração entre os cônjuges, portanto, há um dever de mútuo e recíproco auxílio na condução da vida familiar. No âmbito desse dever, cada um dos cônjuges deve interessar-se e participar dos interesses pessoais do outro cônjuge, deve participar e interessar-se pelos interesses comuns da família, pela educação dos filhos, pelos objetivos que no âmbito familiar são prosseguidos, enfim, por todos os assuntos que digam respeito à organização da vida familiar. Cada um dos cônjuges tem esse dever de cooperar, de se interessar, de participar ativamente. Temos também o dever de assistência. O dever de assistência tem duas vertentes, que é o de contribuir em termos alimentares e de contribuir para os encargos da vida doméstica. O direito a alimentos apenas se autonomiza quando, no âmbito do casamento, se verifica uma separação de facto ou uma separação de pessoas e bens entre os cônjuges, pois que, quando vivem em casal, considera-se que esse dever de contribuir para os alimentos está integrado no dever de contribuir para os encargos da vida doméstica. Cada um é obrigado a contribuir no âmbito dos encargos da vida doméstica de acordo com as suas possibilidades. Portanto, não tem de ser igual em termos monetários o contributo de cada um, será proporcional àquilo que pode prestar, sendo certo que esse contributo para os encargos da vida doméstica pode não ser apenas monetário, pode consistir em um dos cônjuges investir mais nos cuidados do lar, na manutenção e educação dos filhos, na manutenção do agregado familiar, das condições de higiene, de organização. Existem, enfim, muitos casais que, por opção, um dos cônjuges fica em casa a assumir essas tarefas de se ocupar, portanto, todos os assuntos que digam respeito à vida do lar, criação dos filhos, manutenção dos filhos, e o outro trabalha fora de casa
enquanto que um trabalha dentro de casa, outro trabalha fora de casa. Portanto, isto tem tudo a ver com a organização que os cônjuges decidem para o seu caso em concreto. Tudo é admissível desde que haja um contributo efetivo de cada um dos cônjuges em termos paritários, sem discriminação de sexo ou de género, até porque hoje em dia, como são permitidos casamentos entre pessoas do mesmo sexo, nem faz sentido falar já em discriminação das funções no âmbito do casal em função do género ou do sexo. O que importa é que, independentemente do género, cada um dos cônjuges contribua de forma equitativamente paritária, de acordo com as suas possibilidades. E iremos ver noutra sessão o que é que a violação desse dever pode acarretar em termos compensatórios. Temos também o dever de coabitação, portanto, cada um dos cônjuges, ao vincular-se através do casamento, assume a obrigação de partilhar mesa, teto e leito com o outro cônjuge, e não basta participar, enfim, coabitar no mesmo espaço, é necessário que haja uma partilha efetiva de vivências, que partilhem refeições, que partilhem intimidades, que partilhem, enfim, todos os atos do dia a dia como casal e não como dois estranhos a coabitar na mesma casa. Esse dever implica também que os cônjuges tenham entre si relações íntimas sexuais, até porque a recusa injustificada de manter relações sexuais com o outro cônjuge poderá conduzir também à dissolução do vínculo matrimonial. Finalmente, outro dever muito relevante no âmbito do casamento é o dever de fidelidade, através do qual se vincula cada um dos cônjuges com o casamento. Cada um dos cônjuges fica obrigado, vincula-se, portanto, obriga-se a manter relações íntimas sexuais apenas com o parceiro, portanto, com o cônjuge com o qual contraiu casamento, sendo certo que a violação desse dever de fidelidade tem diversas formas de concretização e poderá ocorrer mesmo que não haja relações sexuais com terceiros. Há outras formas de envolvimento amoroso que podem relevar também no âmbito do dever de fidelidade. E bastará pensar agora nas diversas situações que surgem com as redes sociais, em que os cônjuges estão dentro de casa e cada um na sua rede social a trocar piropos e discursos amorosos com pessoas que residem fora daquele agregado e se relacionam por essa via. E pode envolver troca de fotografias, poses, discursos. Portanto, esse tipo de comportamento, embora não venha, mesmo que não venha a concretizar-se em relações sexuais efetivas, desde que implique algum momento de intimidade que é pressuposto manter apenas com o cônjuge, poderá constituir violação do dever de fidelidade. Todos estes deveres, em caso de violação, poderão ser considerados factos que, pela sua relevância e pela sua gravidade, comprometem em definitivo a manutenção do casamento e, independentemente da questão da culpa que hoje não se discute, bastará a verificação objetiva da violação, enfim, de qualquer conduta que consubstancie violação destes deveres conjugais para que possa ser decretado o divórcio com esse fundamento. E relativamente a esta questão, penso ter dito o essencial. Bem-aja pela atenção.